Boa noite. Glória a Jesus. Eu gosto de se reunir ao redor da palavra. Não existe nada maior do que a palavra de Deus. E nós estamos numa época onde a palavra de Deus tem que ser a maior força para você. Não só agora, mas sempre. Pelo poder da palavra de Deus, tudo foi criado. Antes de eu passar o microfone para a Cici, ela vai ouvir o céu nessa noite. Eu quero ler uma interpretação de línguas que chegou para mim hoje e fala que nós devemos pensar além das nossas limitações. O que é uma interpretação de línguas com uma conotação profética? Quando Deus fala com a igreja, Ele nunca vai falar nada fora da palavra dEle. Qualquer profecia que chegar para você, tem que ter pelo menos 3 versículos bíblicos que vão fundamentar aquela profecia, que vai realmente firmar isso no seu coração. Porque a profecia serve para consolar, exortar e edificar. Fora isso, não é profecia. Então nós temos que abrir o nosso coração para ouvir exatamente o que Deus está falando com a igreja nos dias atuais. Porque isso te encoraja, porque isso é uma força para você, é uma força para mim. E nessa interpretação de línguas, Deus diz assim, que eu não devo ficar pensando com as minhas limitações naturais, que nós temos que aprender a pensar como Deus pensa. E Deus é ilimitado. Então eu vou ler, eu acho que vai te edificar tanto que me edificou. E eu fiquei pensando muito sobre isso que eu vou ler para vocês, porque na realidade a limitação está em nós mesmos, por meio dos nossos pensamentos. Porque as coisas naturais, a sua carne diz para você que você sempre é menos. E você não é menos. Deus, quando olha para você, Ele te ama. Com amor sem medida, sem comparação. Ele quer você. E Ele busca, nessa noite, os olhos dele passeiam sobre toda a terra. Ele procura exatamente aquele que está faminto para ser saciado. Então Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que procura, ele vai achar. Então está dizendo assim, não há limitações no meu pensamento. Tudo que eu penso, eu posso fazer. Em minha mente, desenvolvi o projeto, o esquema de universo inteiro e o criei. Em minha mente, desenvolvi como funciona o sistema circulatório humano, como funciona o sistema muscular, como o sistema nervoso está conectado e funciona. Sim, como funciona todo o corpo humano. Então eu o criei. Não há limitação para a minha mente, porque eu sou a fonte de tudo o que existe. Isso é muito importante você começar a pensar. Deus é a fonte de todas as coisas. Você, por outro lado, limitou enormemente o seu pensamento. E subsequentemente limitou a sua capacidade. Eu não disse que você tem a mente de Cristo? Se você aprender a pensar com a mente de Cristo, começará a pensar além de suas limitações. À medida que você começar a pensar além de suas limitações, começará a entender o que eu posso fazer. Você também começará a entender o que pode fazer, pois a minha palavra diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O pensamento é baseado no conhecimento, e o conhecimento é baseado na informação. Enquanto a sua mente for dominada pela informação natural, o seu conhecimento será principalmente natural, e o seu pensamento será limitado pelo natural. O meu filho pensou além de suas limitações. No natural, ele não iria conseguir abrir os olhos dos cegos. Ele não poderia fazer com que os surdos ouvissem.
Ele não poderia ressuscitar os mortos. Ele não poderia andar sobre as águas. Mas o seu pensamento não estava limitado pelo natural. Sim, ele vivia no natural e tinha muita informação do natural. Mas a sua mente estava em sintonia com a minha mente. E os seus pensamentos eram os meus pensamentos. Ele sabia quem ele era, porque estava ali e para o que eu o havia ungido. Ele sempre pensou além das limitações reais e genuínas que existiam no natural. Até que você faça o mesmo, você nunca cumprirá o que eu o chamei para fazer. Ao olhar do céu, eu vejo a maioria dos meus filhos vivendo em limitações. Eles baseiam o que podem fazer por mim de acordo com o que eles podem fazer por mim, e não no que eu posso fazer através deles. Eles se veem limitados pelos seus empregos. Mas meu filho não era carpinteiro. Não era carpinteiro? Veem-se limitados pelas suas famílias. Mas o meu filho Pedro e outros não tinham família? Eles se veem limitados pela quantidade total de dinheiro que podem literalmente acessar num determinado momento. Mas será que o meu filho teve acesso a fundos ilimitados numa conta bancária? Seu pensamento não estava limitado pelo natural. Não se engane, no natural você tem limitações. De acordo com o que você vê e tem no natural, você fica muito restrito e limitado ao que pode fazer. É por isso que digo que você deve pensar além de suas limitações. Não estou dizendo para você ignorar suas limitações. Estou dizendo que você deve pensar além delas. Alguns cometeram grandes erros quando agiram além das suas limitações, antes de desenvolverem um pensamento além das suas limitações. A mente do meu filho foi consumida pela minha mente. Ele reconheceu o natural, mas nunca viu o natural como uma limitação ao que ele poderia fazer. Ele nunca permitiu que o natural alterasse a sua maneira de pensar, no que se referia a ele realizar a minha vontade. Ele pensou como eu pensaria. Eu não lhe disse para ser transformado pela renovação da sua mente? Isso significa que você tem duas maneiras de pensar. Você pode pensar e posteriormente viver de acordo com as limitações que você vê diariamente. Ou você pode começar a pensar de acordo com a mente de Cristo e nunca se sentir limitado pelas coisas naturais. Quanto mais você souber de mim, e mais o que eu sei se tornará o que você sabe, seu pensamento mudará. Considerar o que eu disse, lá em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Uma das coisas que este versículo está lhe dizendo é que você deve desenvolver um pensamento ilimitado quando se trata do que você pode fazer, quando eu fizer isso através de você. Aleluia. Então comece a pensar, não como as coisas naturais falam para você ou para mim. Nós devemos começar a pensar como Deus pensa a respeito daquilo que eu estou enfrentando. Então, se você enfrenta uma enfermidade, o que o céu diz para mim em relação à enfermidade? Que verdadeiramente eu sou curado e sarado. Se eu enfrento uma situação financeira difícil, o que a palavra de Deus diz para mim? Que Jesus se tornou pobre para que eu fosse enriquecida em todas as áreas. Então, o que você precisa fazer nessa noite? É coração grato. É simplesmente começar a adorar a Deus comigo com um coração grato, sabendo que Ele é fiel. Não é porque eu sou boa, é porque Ele é bom. Não é porque eu faço algo para Ele, é porque Ele já fez tudo para mim gratuitamente. Então vamos adorar a Deus um pouquinho nessa noite? Então faça como você achar melhor. Se você quiser andar pela igreja, você anda. Se você quiser ficar sentado, você fica. Se você quiser ficar de pé, você fica. Mas o mais importante é você expressar o seu coração para Deus, de gratidão,
de amor. Diga para Deus que Ele é importante para você. Diga para Deus que você o ama. Não fique limitado pela sua carne, que diz para você que isso é mentira, que você é falso. Não liga para ela, porque ela é mentirosa. Simplesmente expresse o seu coração. Pai, nessa noite, nós te amamos. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Não existe nada, Pai, que seja maior do que o Senhor. Não existe nada maior do que a Tua palavra. Tu és sobre todas as coisas. Tu és um Deus ilimitado. Tu és a fonte de todas as coisas. Tu és o nosso amado, nós somos do nosso amado. E o nosso amado é nosso. Muito obrigada, Pai, porque para nós é uma honra poder chamá-lo de Pai. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Pai, eu te amo. Tu és o meu Pai amado, Tu és tudo para mim, eu te amo, Pai. Eu te amo, eu te amo. Somente ao Teu nome eu dou honra e glória. Não existe nada maior do que a Tua palavra para mim. Tu és o meu maior prazer, Tu és tudo para mim. Eu te amo, Tu és a força dos meus braços. Tu és a minha vida, eu te amo, Senhor. Eu amo a Tua palavra me levanta, a Tua palavra me faz andar sobre as águas. Nessa noite eu chamo o Teu poder sobre cada família que está comigo, aqui e pela internet, Pai. Eu chamo do Teu milagre sobre cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu digo para você, doença, caia dela. Toda enfermidade saia do nosso meio agora. Toda enfermidade vai embora agora. Toda dor vai embora imediatamente, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que é maligno, toda resistência à palavra de Deus, saia da nossa presença, pelo poder do nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela pessoa doce do Teu Espírito Santo que está conosco. Muito obrigada porque contigo saltamos muralhas. Tu és a nossa força, nossa rocha. É o Senhor que coloca dentro de nós um canto de vitória. É o Senhor que vai à nossa frente endireitando os caminhos tortuosos. É o Senhor que quebra a lança e despedaça. Muito obrigada, Jesus, porque nessa noite é o Senhor que abre o mar vermelho diante de nós. É o Senhor que nos faz passar com os pés enxutos. É o Senhor que está conosco na fornalha ardente e o fogo não nos queimará. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque nem cheiro de fumaça fica nas nossas vestes. Muito obrigada porque é o Senhor que fecha a boca dos leões. É o Senhor que nos prospera nessa noite. É o Senhor que faz por nós infinitamente mais do que tudo aquilo que poderíamos imaginar, sequer pensar. Muito obrigada por essa noite de paz, de alegria, de regozijo. Muito obrigada, Pai, porque é o Senhor com seus olhos como chamas de fogo, olhando cada coração que está conosco nessa noite. Obrigada, Pai, porque o Senhor está ouvindo o clamor dos nossos corações. Obrigada pela manifestação de cura no nosso meio. Tudo o que desejamos dizer é que o Senhor é sobre todas as coisas. Te adoramos na Tua santidade. Santo, 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 santo. Tu és um Deus santo, 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 santo. Tu és maravilhoso, glorioso, grandioso. Não existe nada maior do que a Tua palavra nessa noite. Tu és um Deus ilimitado. Muito obrigada, Pai, nós não vamos colocar limitações em tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigada, Senhor, pela Tua boa mão sobre nós, sobre as nossas petições. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Nós te amamos, Pai. Não há mais condenação para nós, porque os nossos pecados em Cristo foram perdoados. A cruz está vazia. Muito obrigada por esta noite, pela palavra ministrada, pela Tua boa mão sobre a Cici, pelo mover do Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Pai, pelos dons que se manifestam do chamado dela nessa noite.
Muito obrigada, Pai, pelo chamado dela, pelos dons que se manifestam por meio do chamado dela, Pai. Muito obrigada pela presença doce do Teu Espírito Santo conosco. Oh, aleluia. Amém. Cici, glória a Jesus. Boa noite, irmãos. Todas as vezes que eu adentro por essa porta, uma alegria enche o meu espírito, o meu coração. Porque estamos aqui todos num só propósito, num só coração, buscando aquele que te prepara uma mesa todos os dias. Uma mesa farta. E você foi limpo para se sentar a essa mesa como filho de Deus. Mesmo que os teus olhos estejam vendo tudo errado, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você se tornou filho legitimado pelo sangue de Jesus. Você não come mais migalhas como cachorros, como cães. Você come como filho na mesa. Então erga sua cabeça como filho. Erga sua cabeça como sacerdócio real. Como povo santo. E diga para Deus, obrigada, Pai, porque eu sou filho. E eu me sento à mesa com meu Pai. Amém, amados? Nós estamos vendo tantas coisas nas TVs, nos rádios. E isso tem trazido até tristeza para nós. Mas nós temos um caminho a seguir. Nós não fomos jogados como quem não tem casa. Nós temos um destino, nós temos uma casa celestial, nós temos um caminho, nós temos quem nos ensina a andar por esse caminho. Então nós não estamos perdidos. Por mais que alguém diga para você, você não tem jeito, você está perdida, não há esperança. Diga que dentro de você é mentira. Porque o meu Deus jamais me abandonaria. Jamais. Antes de eu falar acerca do que eu preparei, gostaria de ler 2 versículos com os irmãos. Antes. Está em João. João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Só isso, nós temos que nos alegrar todos os dias. Nós que estamos em Cristo, já passamos da morte para a vida. Amados, nós não morreremos. Nós passaremos. Quando sairmos dessa terra, quando deixarmos esse corpo físico, nós estaremos com o Pai. Tiveram apóstolos como Paulo que desejavam ir logo para o Pai. Porque ele sabia o que o esperava. Hoje, nós sabemos o que nos espera. A eternidade com nosso Pai. Só por isso nós já não deveremos temer mais nada. Não devemos temer mais nada. Já passamos da morte para a vida. E um segundo versículo, que eu também gosto muito. Em João 11, 41, é aquela situação que Jesus está chegando na aldeia,
onde havia morrido Lázaro, as irmãs desesperadas, Marta e Maria, esperando que Jesus viesse curar o seu irmão, e ele não veio. Então, depois de 3 dias, Jesus aparece na aldeia. E Marta diz: Senhor, não adianta mais ir ao sepulcro. Meu irmão morreu há 3 dias, já deve estar em putrefação. E Jesus se aproxima do sepulcro. E antes dele dar a ordem, porque quem dá a ordem, a sua vida, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, é Ele. Você não está nas mãos dos teus inimigos. Você está à mercê daquele que você se entregou. Assim como Lázaro havia se entregue a Jesus. E antes dele dar uma ordem, porque não existe nada que Jesus não possa fazer, como a pastora pregou, as nossas limitações vêm da nossa cabeça. Mas nós não temos um Deus limitado. Nós temos um Deus que pode tudo. E quando Jesus, antes de chamar um morto que havia 3 dias, ele fala uma frase maravilhosa. Vamos ler? João 11:41. Tiraram então a pedra onde estava o sepulcro. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Repitam comigo, amados. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aquelas pessoas acharam que ele havia chegado tarde demais, mas ele fez o impossível. E Deus faz o impossível para aquele que crê, porque ele te ouviu. A tua oração não está inerte, a tua oração não está morta, a tua oração não está enterrada, a tua oração está viva diante do Pai. Então, não pense que o nosso Deus não te ouviu e esqueceu, porque Ele te ouviu. Ele te ouviu. E Ele vai te responder. Porque o nosso Deus não é um Deus morto. Ele ouve a voz, o seu clamor, e Ele te responde. Amém? E nisso tudo que nós estamos vendo, eu gostaria de falar alguma coisa sobre algo que às vezes acontece conosco. Às vezes sentimos medo. Medo de ver tantas coisas acontecer no mundo. Medo de ver, às vezes, circunstâncias nas nossas vidas, com os nossos filhos, com a nossa família, com a gente mesmo. Às vezes nós sentimos medo. Olha, amados, eu procurei o que significa medo no dicionário. Eu vou ler para os irmãos. O medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, real ou imaginário. Pode ser desenvolvido por ansiedade, por estresse, por afeto restrito, por falta de amor. Às vezes a pessoa desenvolve medo por não se sentir amada, por preocupação excessiva. O medo pode vir por não nos sentirmos protegidos. E olha, amados, o medo não é uma coisa inerte, uma coisa que acontece só nos seres humanos.
O medo provém, às vezes, de emoções também. E nós vamos ver que na palavra de Deus, muitos sentiram medo. Muitos. Davi sentiu medo. Davi sentiu medo por causa de uma palavra de um rei que disse que ia matá-lo. E ele sentiu medo, a palavra de Deus diz. Um homem que havia enfrentado leões, ursos, e depois enfrentou Golias, um homem extremamente gigante e poderoso. Mas no momento da vida dele, ele sentiu medo. Eu não vou ler aqui a história de Davi, eu vou ler a história de outra pessoa bíblica, mas me chamou a atenção que quem foi consolar Davi foi um meio-irmão dele, que disse que era para ele não ter medo, deu amor para ele. Eu vi a comunhão ali. Por isso que é importante, amados, nós estarmos em comunhão. Um afago de um irmão, uma palavra de um irmão, nos tira de situações, às vezes, difíceis. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem que ter comunhão. Você não vê uma mão sozinha, vivendo sozinha, fora de um corpo, ou um fígado. Nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo se ajuda. Uma vez eu consegui entender o que era o corpo de Cristo, acho que foi a maneira que Deus me deu para eu poder entender. Nós fazemos parte, nós estamos unidos, dado as mãos, mais de milhões de pessoas. Se um tropeça, tem 999 mil para te carregar. Se você cai, tem 999 mil para continuar a caminhar. Porque não são as dificuldades que vão nos barrar. O que nos barra é a falta de fé. O que faz a gente parar de caminhar é a falta de fé. Porque problema todos nós vamos ter. Dificuldades todos nós vamos ter, todos nós vamos ter tribulações. Mas você precisa saber onde que estão os seus olhos, onde está o seu coração, onde você gasta o seu tempo. Porque você não vai ficar prostrado na tribulação, se você estiver com os olhos em Cristo. Você não vai ficar. Então eu gostaria de ler uma situação que todos já conhecem, mas, como eu sempre digo, a cada vez que você lê a palavra de Deus é acrescentado algo, porque ela é viva. Está em 1 Reis 18, 20. Eu vou falar sobre Elias, que todos já conhecem. Primeira Reis, capítulo 18. Vocês conhecem a história de Elias. Elias foi um profeta que viveu há mais de 800 anos antes de Cristo e que foi muito usado por Deus. Um profeta que fez muitos sinais e dava chance do povo que estava voltado, que estava perdido, a se voltar novamente para Deus. Então ele foi muito usado por Deus. E tem uma passagem que é muito lida, que eu vou ler novamente com os irmãos. 18, 20. Então enviou Acabe, que era um rei, mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o.
Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal. São 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: está boa esta palavra. Esse profeta queria trazer de novo o povo a olhar para Deus. Então ele propôs, como vocês vão ver, propôs que pusesse 2 novilhos e que os profetas de Baal orassem sobre aquele novilho e que pegasse fogo sem pôr fogo. E ele faria o mesmo. Aquele que conseguisse ia mostrar quem era o Deus Todo-Poderoso da terra. E assim foi. Disse Elias, eu estou no versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai-o. Primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, clamando, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu todo o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Disse-lhes Elias:
lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias se fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Um homem, que já havia sido perseguido, mas que teve experiências com Deus, chamou todo o povo, chamou ao Senhor dele, e provou mais uma vez que o Senhor que fez os céus e a terra é Deus. Ele tinha intimidade com Deus. O poder de Deus se manifestava pela vida dele. Foi Elias que ressuscitou a criança da mulher de Sarepta. Elias era um homem que deixava ser usado por Deus. Aí acontece uma coisa que eu vou ler para os irmãos. No capítulo 19, olha o que acontece com Elias. Acabe era a rainha, a esposa. Acabe era o rei e ele tinha uma esposa. Acabe fez saber a Jezabel, que era a esposa dele, tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Imaginem, 450 homens foram mortos por Elias. Então, essa mulher de Acabe, que era Jezabel, mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Ela deu um recado para Elias. O que você fez com meus profetas? Porque ela era amando de Satanás. Era uma mulher demoníaca. Ela desvirtuou o esposo que era rei de Israel. E ela mandou o recado: o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você até amanhã. E aí? Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Gente, amados, um homem usado por Deus, que não temia nada, que chegou diante de 450 homens e desafiou, matou 450. Quando uma mulher disse a ele: amanhã eu vou te matar, ele temeu. Como que um homem, um profeta, que tinha intimidade com Deus, recebe uma palavra e tem medo de uma só pessoa? Sabe por que ele teve medo? Porque ele deixou aquilo entrar no coração. Ele permitiu que aquela palavra vinda de Satanás entrasse no coração dele. Então ele teve medo. E ele foge. Ele foge. O tempo todo temendo. E Deus tenta consolá-lo. Virem a página. Olhem no
no versículo 9. Estamos no 19:9. Ele está temendo. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Porque ele estava fugindo. Ele lhe respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Olha a fragilidade que ele está. Ele está falando com Deus. Ele ficou frágil. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor tentando falar com ele, tentando se mostrar a Elias, vendo a fragilidade do seu filho. Olha de que maneira que Deus passa. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Ele não conseguia sentir a presença do Senhor. O Senhor estava tentando se manifestar a Elias. Depois do vento, um terremoto aconteceu. Mas também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Isso era Elias. Elias estava sentindo, ele estava numa tribulação muito grande. Depois de tudo isso que ele estava vendo, ventos, terremotos, veio um silêncio. Um cio é um silêncio, tranquilo e suave. O que acontece agora? Ouvindo-o. Elias não conseguia ouvir a Deus. Quando ele se aquietou, ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. Nesse momento, Elias restaurou a sua confiança em Deus. Ele conseguiu ouvir a voz. Amados, quantas vezes estamos passando por um problema e vem um recado de Satanás para você: você não vai sair dessa situação. Não vai dar certo nunca isso que você está fazendo. Você é um perdedor. Você é uma perdedora. Essa é a voz de Jezabel. Essa é a voz de Satanás, tentando roubar de você a tua confiança em Deus. Se Elias, no momento em que mandaram o recado para ele, ele tivesse respondido: mande ela se calar, porque aquilo que Deus diz é maior do que ela diz, ele não teria recebido aquilo e não teria desenvolvido medo. Quando estamos passando por situações difíceis e vem aquela voz de Jezabel, você não tem que chorar para Deus, como Elias fazia. Senhor, eu fiz tudo para você, eu fiquei sozinho. Se levante e mande calar a boca aquele que quer te afastar da verdade. Porque a verdade é uma só.
Deus jamais vai te abandonar. Você pode desenvolver o medo por se sentir, às vezes, sozinho, largado, abandonado, mas diga à sua alma, às suas emoções: o meu Deus jamais me abandonará. Quem me dá vitória não são homens. Jesus diz que é Ele que me dá vitória. Então é a Ele que eu vou ouvir. Não olhem para as circunstâncias. Não olhem para as situações. Não olhe para o seu medo. Combata essa mentira na sua vida. Assim como Jezabel mandou uma mentira para ele e ele acatou. Não acate. Nós temos que responder às nossas dificuldades com a verdade, com a palavra de Deus. Nós não podemos deixar essas mentiras dar frutos dentro de nós, para que tenhamos medo. Nós temos que nos levantar e combater com a verdade. Olha o que diz Salmo 46, que todo mundo conhece, mas nós vamos ler novamente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que eu veja tudo errado, ainda que eu veja minha casa caindo, ainda que eu veja as minhas finanças que não estão corretas, ainda que eu veja o meu corpo que não está muito bem, ainda que eu esteja enfrentando uma doença, o que a palavra de Deus diz? Não temeremos. Por quê? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aí ele põe um ponto. Ele vai dar agora uma explicação. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é santuário da morada do Altíssimo? Você. Você é o santuário da morada do Altíssimo. Habita em você o próprio Deus. Habita em você o próprio Deus. Você é santuário das moradas do Altíssimo. Olha o que diz. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está com você, você jamais será abalado, porque Deus te ajudará desde antemanhã, antes de nascer o sol. Ele está te ajudando. Então, amados, nós não devemos temer, não é porque não devemos temer. Existe um motivo para não temermos. Porque aquele que pode tudo é o teu refúgio, o teu socorro, a tua fortaleza. E porque Ele habita em você, Ele vai te ajudar antes de amanhecer. Ele vai te ajudar. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os recados de Satanás mentindo para você. Coloque os teus olhos na verdade. E a verdade é Cristo. Ele continua. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra.
Ele põe ter uma guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quando você vê uma guerra, você pensa que está tudo fora de controle. A guerra é uma coisa horrível. Porque as pessoas perdem o controle do que está acontecendo. Mas tem alguém que tem o controle de tudo. É Ele que quebra o arco, despedaça as lanças, queima os carros no fogo na sua guerra. Você que é filho, Ele queima os carros no fogo. Ele quebra a lança da sua guerra. Ele faz isso. E só tem uma maneira de você enxergar isso. Se você está lá guerreando o tempo todo, você não enxerga nada numa guerra. Mas se você se aquietar, subir num lugar mais alto, você diz para você, você está numa guerra, aquietai-vos. Enquanto Elias não se aquietou, ele não conseguiu ouvir a voz do Senhor. Porque havia uma palavra competindo com a atenção dele. A palavra de Jezabel trouxe muita angústia e tribulação e guerra dentro dele. Enquanto ele não se aquietou, ele não ouviu. Então Deus diz para nós, no meio da nossa guerra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, você está numa guerra? Você está passando por um deserto? Você está passando por uma tempestade? Vocês já viram que, às vezes, se você está correndo junto com a tempestade, você não consegue sair dela? Mas se você para, ela passa. E Deus diz, você está numa tempestade, numa guerra, se aquiete. Se aquiete, que eu sou o teu Deus. Eu vou te dar descanso que você precisa. Eu vou te dar o fôlego que você precisa. Se você está no deserto, se aquiete que eu vou te dar a água que você precisa. Mas não tire os olhos de Deus. Combata todo pensamento torpe. Combata toda palavra contrária àquilo que Deus diz para nós. Se Deus diz, eu sou contigo, eu te pego pela mão, eu te faço vencedor, eu sou com você, venha para mim, que eu vou aliviar as tuas tormentas, o teu peso, o teu cansaço. Jesus te chama, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Porque Ele é esse Deus que te dá o refúgio, que te dá o descanso, mas Ele precisa que você confie nele. Ele precisa. E para você confiar nele, você não pode ter medo. Porque o medo produz tormenta, a palavra de Deus diz. O medo é quando você se sente desprotegido. Não tenha medo, combata o teu medo com a palavra de Deus. Olha o que diz em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte
que não se compadeça do filho no seu ventre? Mais ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você. Deus não esquece do teu pedido. Deus não esquece que você está passando por uma tribulação. Ele não tem os olhos vendados. E eu termino com esse versículo. 1 João 4,18. No amor. No amor, 4,18, amados, em 1 João. Vou aguardar um pouquinho. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo. Você entende o quanto Deus te ama? Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele entregou para você, por você, o próprio Filho. Que morreu por você. Ele provou o amor dele para conosco. É difícil alguém provar o amor dessa maneira. Ninguém provou o amor como Deus provou o amor dele para conosco. Ele provou que te ama. Deixe o Espírito Santo te convencer disso. Deixe o Espírito Santo te mostrar quem é você. Deixe o Espírito Santo te convencer que você é amado de Deus, amada de Deus, que você é filho, que você pode usufruir de tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz. Deixe Ele fazer isso por você, amados. Quando nós enfatizamos e falamos todas as semanas da oração em línguas, não é porque a gente não tem outra coisa para falar. É porque não sou eu que te convenço. Se você não chegar na sua casa, orar em línguas e deixar o Espírito Santo de Deus te convencer, você não senta na mesa como filho, porque você não tem intimidade. Se você não se sentir amado pelo Pai, você vai ter medo, você vai se sentir desprotegido. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus jamais vai te abandonar. E Ele te ama. E Ele tem prazer em dar tudo aquilo que você quer. E aguarde, porque Ele vai te dar. Espere no Senhor, pacientemente. Espere, porque Ele vai te dar. Porque Ele tem prazer em dar aos filhos. Ele tem prazer em oferecer a mesa todos os dias para você. Tudo o que você precisa existe na mesa do Pai. Amém? Obrigada, Pai. Nós te louvamos nessa noite. Nós erguemos as nossas mãos em adoração. Porque ninguém faria por nós o que o Senhor fez. E nenhum homem, Pai, poderia nos dar o que o Senhor nos deu por meio de Jesus Cristo. Obrigada, porque nós recebemos do Senhor, ó Pai, salvação. Recebemos a Tua paz. Recebemos o Teu amor. Nós recebemos a Tua cura nesta noite, Pai. Nós recebemos a Tua cura esta noite, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigada, porque o Senhor não nos desampara. Obrigada, porque o Senhor sempre nos ouve.
Obrigada porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada por cada oração respondida neste lugar, Pai. Nós te louvamos nessa noite por cada oração respondida. Nós te louvamos nessa noite, Pai, porque os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio nessa guerra que enfrentamos. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Portanto, não temeremos, Pai. Ainda que vemos, ó Pai, tantos transtornos, tantos abalos, nós não temeremos, porque o Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai. Somos seus filhos amados. Muito obrigada, Pai, porque os nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e nós podemos nos aconchegar em Ti, Pai, porque temos livre passagem por meio de Jesus. Muito obrigada, Pai. Te louvamos, Senhor, pelas nossas casas. Te louvamos pelos nossos filhos. Te louvamos pela nossa parentela salva, Pai. Nós declaramos toda a nossa parentela salva. Nós declaramos todos os nossos, Pai, parentescos salvos. Nós te louvamos pelos nossos vizinhos salvos, Pai. Nós te louvamos pelos nossos amigos salvos, Pai. Porque estamos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Pai, para que a gente leve a Tua verdade por meio de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amados.